Vamos presenciar Ô, Dumas! O homem tá disfarçado, a camisa é igual ao fundo. Você só vê o rosto. Isso você só eu só vê aqui, na ó, você BBC, fecha aqui, maluco. ó. Vai ver na CNN se tem isso. Alguém, o convidado com a camisa igual ao fundo? Não tem. Parece Então, um Dumas, fantasminha, Feliz Natal, né? meu amigo. Pra você também, meu amigo. Foi muito bom trabalhar junto aqui esse ano. Esse aí é o famoso poder de mimetismo e camuflagem. Se a sobrancelha dele Tá fosse vendo? branca Ninguém e vê. olho claro, então, porque o cabelo já tá com a camisa junto com a... isso daí é pouco. O Isso cabelo você já só vê tá- na BMC. Não vê em outro lugar, não. Cabelo if any, né, meu? Tá aqui, ó. Eu vou ficar parecendo um senador da República, vou pintar de acaju isso aqui, pra ficar bonito. Tem gente aqui da bancada que tem uma dúvida. E eu vou perguntar, não quero nem saber. A Pergunta. dúvida é, quando o Dumas acorda, ele vai lavar o rosto. Aonde acaba? Para aqui já. Para aqui. Imagina se a gente vai até o que? Senão eu vou ter até aqui embaixo. Mas quando acorda eu tomo banho. Aí a pergunta que você deveria fazer é se quando eu tomo banho eu uso shampoo. As amiguinhas da minha Você filha gostam usa? de fazer bullying comigo se eu uso shampoo. Shampoo às vezes é um usa, mas sabonete, condicionador. Para deixar o cabelo sedoso, né? Qualquer coisa. Soltinho, pra evitar embaraçada, nó. Soltinho, não. Eu odeio pontas duplas. Enza, como é que Ponta chama dupla é isso? uma droga, né? Putz, Ponta você vai passar a dupla- escova garra, maluco. Não, fica frizz. Sei lá, Tá vendo Dumas. como eu entendo? Feliz Um Natal. abraço, Ale. Valeu. Você também. Valeu. Valeu, Cabral. Abraço pra você. Vamos... Agora que o Mentira, Cabral cabelinho na saiu, régua. Dumas. Ô, Dumas, É agora muita que o Cabral intimidade saiu- com o Cabral, né? Vamos falar de coisa séria, né? Porque com o Cabral não Vamos. tem muito essa possibilidade, né? E fica fazendo gracinha. Mas enfim, muito bom recebê-lo aqui. Boa tarde pra você. Sempre um prazer recebê-lo aqui na BMC. Dumas, a gente tem uma série de questões aqui que podemos abordar, mas eu quero trazer a mais recente, a formação do Ministério do presidente eleito Lula. Ele anunciou aí vários ministros. Não sei se você chegou a acompanhar as indicações, mas o que chama a atenção são duas coisas. A primeira delas, o vice-eleito Geraldo Alckmin no Ministério da Indústria e Comércio, e também Ministério do Desenvolvimento com Wellington Dias, preterindo ali o nome de Simone Tebet, uma apoiadora forte, que inclusive tida ali como um grande braço direito na eleição de Lula no segundo turno. Queria que você falasse um pouquinho a respeito das suas impressões desses anúncios aí feitos por Lula agora há pouco. Primeiro, oi Isa, oi Felipe, prazer estar aqui novamente, agora cumprimentando, o Cabral deixou, tudo bem, gente? Primeiro, eu acho o seguinte, a Simone Tebet não pode ficar sem o ministério, ou seja, ela foi peça fundamental para o governo eleito ter sido eleito atualmente. Muita gente que acabou votando nela chegou no falou, puxa vida, então ela mudou agora, foi PT. Então ela se sacrificou, se é que a gente pode dizer assim, porque quem votava na Simone Tebet, pode ser que eu esteja enganado, não iria para o Lula, mas de qualquer maneira ela foi para lá, e precisa ver um ministério que seja de acordo, senão ela fica esvaziada e isso é um pouco perigoso, até em relação ao Centrão. Em relação ao Alckmin, veja, aí eu não acho tanto nome, eu acho mais Ministério da Indústria e Comércio. Para que o Ministério da Indústria e Comércio? Será que esse Ministério da Indústria e Comércio vai ser utilizado para dar mais subsídios ou vai realmente querer investir de modo a aumentar a produtividade da indústria? Porque esse negócio de vamos ajudar a indústria, cheira muito, vamos ajudar a indústria protegendo a indústria da competição internacional. Aí fica fácil, ou seja, e economia a gente sabe, você tem que alegrar a maioria, não minorias gritantes. E todo mundo fala, não, mas assim você não desenvolve a indústria. Gente, você não desenvolve a indústria protegendo a indústria. Ainda mais indústrias que já tem aqui no Brasil há 50, 100 anos e ainda vive de algum benefício fiscal. Aí fica fácil. Agora, como é que se ajuda a indústria? Primeiro, investindo mais em educação básica.
depois mais em saneamento básico, porque você precisa aumentar a produtividade total dos fatores, depois em infraestrutura, porque você já quer chegar no meio, no fim. Ah, não tem jeito, então vamos dar um subsídio. Se é o ministro da Indústria e Comércio ficar brincando de pedir subsídio para o Congresso, isso é um puxadinho da Fiesp. Eu não digo, veja, é importante deixar claro o seguinte, é legítimo a Fiesp, a indústria, etc., pedir cada vez mais subsídio. Isso eu não acho ruim, eu acho que está certo. O que eu acho ruim é o governo entrar nessa. O governo não pode entrar nessa. Já dizia Schumpeter, a essência do capitalismo é a instabilidade. Você não pode ficar estável, você não pode ficar sem concorrência, senão você vira medíocre. Por que eu, você, a Isa, todo mundo aqui é avaliado de uma forma numa curva forçada? Olha, se você não performar bem, você está demitido. Se você não performar bem, a gente vai prejudicar teu bônus. Ora, as empresas também têm que performar bem. Elas não têm condições. Então vamos trabalhar nas condições. Como é que é trabalhar nas condições? Começa na educação, começa na infraestrutura, começa no saneamento básico. Então quando alguém fala, vamos ter uma política industrial, 99% das vezes, quando alguém fala vamos fazer uma política industrial, já cheira subsídio. Isso já cheira subsídio significa proteger. No final, eu acabo comprando um produto que não é tão bom e mais caro. E aí você profana completamente as vantagens comparativas. Aqueles que condenam, a gente sempre faz a pergunta, eu sempre faço a pergunta. Veja, vamos supor, Felipe, que você trabalha 24 horas por dia e 7 dias por semana. Você toparia desistir e ganha R$1.000 por hora? Vamos chutar aqui R$1.000 por hora. Tá bem, é o que a Paula deve estar pagando mais ou menos aí para a bancada. Mas vamos supor, você toparia parar de trabalhar 3 horas por semana para cuidar do teu jardim? Veja, parar de trabalhar significa que você vai desistir de R$3.000. Eu não sei se você entende de jardinagem, eu não sei a diferença de uma espada de São Jorge e de uma roseira. Então, se na nossa vida privada a gente quer competição e usa as vantagens comparativas, eu sou caro e não sei fazer, portanto vou procurar outro profissional. Por que o país não faz a mesma coisa? Nós somos caros e eventualmente não sei fazer. Ou eu aprendo e fico mais barato, ou eu vou importar. Agora, colocar restrição é a mesma coisa que você profanar o capítulo 2 de qualquer livro de macroeconomia, até microeconomia, falar das vantagens comparativas. Então, antes de falar do nome, eu acho que colocar um ministro da Indústria e Comércio, isso está me cheirando a mais pegar um pouquinho mais de subsídio para tentar ir para frente. De novo, não acho errado a indústria pedir. Ela tem mais que pedir. Eu acho errado quem que faz a política pública aceitar uma coisa dessa. E veja, eu queria ver uma política industrial realmente que melhorasse, como eu falei, a produtividade da indústria. Não adianta investir tanto em universidade. Eu não estou falando que não é para investir, mas é importante investir mais em educação básica, em saneamento básico, porque tem regiões do país, não sei se nós já falamos aqui, a gente acaba repetindo, tem regiões do país que 90% da população não tem acesso a saneamento básico. Criança, até os 5 anos, tem uma plasticidade imensa do cérebro. Se ela acaba sofrendo todos esses problemas da infância, diarreia, vômito, etc., neurobiologicamente, ela já está incapacitada de estudar. Então aí já começa o problema da produtividade do trabalhador, da inteligência do trabalhador, que aí prejudica o meu Nairu, prejudica meu desemprego estrutural, que aí vai longe. Então, antes de pensar no nome, eu queria saber o que esse Ministério da Indústria vai fazer. Vai passar o Pires junto ao ministro da Fazenda pedindo mais subsídio, ou vai fazer uma política ampla de indústria? Vamos realmente reindustrializar o Brasil, ou vamos fechar a porta e dar subsídio para todo mundo? Eu acho que esse é o ponto nevrálgico. E até vai trabalhar junto com o Ministério da Fazenda para tentar rever uma reforma tributária, para melhorar o ambiente
produtivo, o ambiente econômico, para melhorar o ambiente de negócios, né, do Brasil. Vai trabalhar também junto com o Ministério da Fazenda para rever, né, os grupos de interesse que têm assediado bastante, né, pedindo subsídios, como você bem disse, pedindo melhoras, né, de saída de tributos e tudo mais. Isso acontece bastante, né? Muitos grupos de interesse que têm influência sobre os ministérios acabam se saindo melhor, né? Acabam tendo isenções, acabam tendo muitos benefícios ali que acaba prejudicando um outro setor em alguma razão ali, né? É aquela coisa que nós falamos, minorias organizadas prejudicando maiorias desorganizadas. Ou seja, quem consegue, quem tem o acesso mais fácil ao ministério consegue mais benesses. O pequeno empresário, o empreendedor que precisa, esse toma 40% de capital de giro e não tem nenhum benefício. Ou seja, precisa mudar. O Brasil precisa de uma geração para industrializar. Não é assim, vou industrializar. Tá, como é que você vai industrializar? Como é que eu vou industrializar? Vocês já estão querendo mudar o marco do saneamento básico. Já começou errado. Se eu preciso de crianças que tenham neuroplasticidade preservada do cérebro para se tornar um bom trabalhador, um bom técnico, um trabalhador inteligente, produtivo, e eu já começo falando, não, as estatais têm que continuar e não vão ser avaliadas pela meritocracia. Gente, então vocês não estão falando sério. Então o negócio é, vamos fazer um puxadinho aí e pedir mais subsídio. Então acho isso aí complicado. Eu acho que vai continuar tudo como dantes. Eu acho que dificilmente teremos uma política industrial séria. Não ouço isso. Eu ouço que a gente precisa reindustrializar. Sim, reindustrializar demora. Não é simplesmente fechar as portas para os importados e dar subsídio, como eu falei. Isso você ajuda só as minorias gritantes. Acho complicado. Dumas para ministro do desenvolvimento. Faltou seu nome. Deus me livre. Já imaginou? Se eu já tenho haters até na minha casa, imagina eu como ministro. Ô Dumas, agora mudando um pouquinho de assunto, né? Não tem como a gente deixar de falar um pouquinho de PEC, né? Vou tentar falar rapidamente aqui para a gente conseguir falar de China depois, que é um assunto muito importante também. Mas eu queria a sua avaliação, né, em relação, a gente viu ali a PEC passar ali com nenhuma dificuldade, foi promulgada com 145 bilhões fora do teto. Na sua opinião, a PEC da transição está revogando o teto de gasto e o mercado ainda não se deu conta? O mercado em alta hoje? Não, o mercado já se deu conta. Eu acho que foi muito mais o tipo de um bode na sala. O governo eleito falou, eu quero uma PEC da transição infinita, ou seja, sem tempo definido. Não, você está louco? Imagina, PEC da transição não pode ser tempo infinito. Não, então me dá para 4 anos. Não, de jeito nenhum, te dou para 2 anos, que foi o Senado. Aí o Congresso foi e aprovou 1 ano, ou seja, não é tão ruim assim. Mas que isso nós vamos entrar num déficit primário que vai entrar numa trajetória ascendente da dívida pública. Agora, o ponto que eu te falei, o ponto positivo aí, primeiro que é 1 ano. Segundo, que vão ter um arcabouço fiscal. Deus lá sabe o que é esse arcabouço fiscal. Então, ontem, a hora que foi aprovado, anteontem foi aprovado em primeiro turno e agora em segundo turno, eu pensei no Santo Agostinho. Dai-me a castidade, mas não agora. Ou seja, eu prometo que eu vou ter uma responsabilidade fiscal, mas não agora. Agora deixa eu gastar doidado. O certo seria o contrário. Que, veja, eu vou ter uma responsabilidade fiscal, já estou estudando, é essa responsabilidade fiscal, mas até implementar demora. Ou seja, nem começaram a estudar ainda. Então, eu tenho receio, por exemplo, o que está se conversando, aviltando aí, é que seria, por exemplo, eventualmente pode mudar, né? Não seria nada de teto de gastos, seria já direto no ponto. Uma banda de flutuação da dívida PIB. Em momentos onde o Brasil está crescendo, a dívida PIB permitida deveria ser menor. Em momentos onde o Brasil não está crescendo, então a relação dívida PIB poderia ser maior. É uma coisa anticíclica. Mas agora, se você já vai entrar
com 74% da dívida PIB, e se eventualmente, é óbvio que o governo vai adotar um arcabouço fiscal que já incorpore, você não pode chegar, veja, politicamente, chegar no ano que vem e falar, então, esse arcabouço fiscal que eu fiz, na realidade ele vai tirar os R$600 e vai voltar para 400. Vai tomar um impeachment. É complicado uma coisa dessa. É óbvio que no final das contas o que cuida é a economia. Então eles vão fazer uma dívida PIB que perenize toda essa PEC da transição aí. Agora, se você está em 74 e vir algum número como 90%, aí você já está viajando um pouco, porque 90% não é a relação dívida PIB de mercado emergente. E não me venha, como a gente sempre fala, com a teoria monetária, nova teoria monetária, que fala, olha, você pode gastar o quanto você quiser, que isso não gera inflação. E nem nós falamos na semana passada, isso para mim não é uma teoria, é uma seita. Veja o que aconteceu na Turquia, veja o que está acontecendo na Argentina. Imagina, você pode gastar à vontade que não gera inflação. Então é meio complicado acreditar nessas coisas. Mas, por que o mercado acabou indo bem? E eu te falei, colocaram o bode na sala. Colocaram o bode na sala, você tira a sala, você tira o bode, fica melhor, aprovou por um ano. Não é o que a gente queria. A gente queria 90 bi, no máximo 60 bi, 90 bi. Foi para 145 mais 23, um arcabouço fiscal, que isso sim vai mexer o mercado. Qual é esse arcabouço fiscal? Porque, como eu disse, o arcabouço fiscal vai ser desenhado tal que perenize esses 168 bilhões de reais aí, né? Então, fala, vou fazer o arcabouço fiscal. Prometo que eu não passo de 95% da dívida PIB. Isso não é arcabouço fiscal, isso é uma licença para gastar. Essa situação aí que acabou passando na PEC também, sobre o novo arcabouço fiscal, o governo tem que apresentar até 31 de agosto do ano que vem. O Haddad falou que vai no primeiro semestre, só que tem aquela questão do destaque que não precisa ser por PEC, pode ser por PL. Lei complementar. Isso um baita ganho para o governo e acaba não dependendo do Congresso para trazer esse novo arcabouço fiscal. Olhando sob a ótica do mercado, isso pode trazer algum tipo de novidade ou surpresa quando da apresentação desse novo arcabouço fiscal? Não, veja, a diferença aí é que se for PEC precisa 3/5 das duas casas em duas votações, né? Se for por lei orçamentária, etc., você vai maioria simples e manda o pau. O mercado está muito evidente, fala, olha, faz o que você quiser, desde que você cumpra. Não adianta colocar uma PEC, que era do teto do gasto, e não respeitar. Então a gente sabe que o nome que você quer dar, ou lei complementar orçamentária, ou PEC, depois não cumprir, fica complicado. Então a gente sabe que o Congresso e o STF, ele pode mudar o que ele quiser. Então vai por lei complementar, vai por PEC, vai o que você achar, mas por favor cumpra. Por favor cumpra. Porque senão fica complicado. E agora, muda-se o nível de estresse do mercado financeiro, ou seja, PEC praticamente é uma água passada, já passou, já está decidido, vai ser um ano. Agora os economistas vão sentar na prancheta, vão fazer qual seria a relação dívida PIB, agora todos os olhos voltados para a discussão desse arcabouço fiscal. Se ele vier bem frouxo, que eu acho que vai vir frouxo, eu não acho que ele vai chegar e colocar, não, a meta da dívida PIB é de 70%. Eu não acho que vai ser isso. Para acumular tudo, todos os ministérios da indústria, comércio, planejamento, fazenda, toda essa festa toda aí. Mas a relação dívida PIB, para mim, humildemente, eu acho que é melhor, porque já usa também as receitas, usa receita e despesa. Usa tanto gasto, não dá para você fugir do gasto, mas usa também a receita. Para mim é aquela coisa, não importa o quanto você gasta, eu quero saber o quanto sobra. Quanto sobra e quanto subiu da tua dívida.
Ou seja, então quando você coloca a dívida PIB, você está colocando, de certa maneira, o teto de gastos, você está colocando, de certa maneira, o superávit primário, você está colocando, de certa maneira, o que você espera de crescimento econômico e o custo de carregamento da tua dívida. Ou seja, você está indo direto na relação dívida-PIB. Se alguma dessas 4 variáveis mudar, a relação dívida-PIB muda, que é a equação da sustentabilidade da dívida pública. A dívida de ontem multiplicado pela diferença do custo de carregamento menos crescimento econômico, menos superávit primário. Então, essas 4 variáveis estão embutidas dentro da relação dívida-PIB, que parece que é isso que vai ser. Agora, se é por lei complementar ao PEC, a gente sabe que no Brasil, estando na Constituição ou não estando, a gente muda. Sendo lei complementar ou não, você faz alguma coisa, você muda com outra lei complementar. Então, não estou vendo o mercado preocupado sobre ou com como vai ser. articulação política, né? Ou com articulação política. Agora, o Centrão, ele é uma gelatina, né? Já ganhou os 19,4 bilhões aí para aprovar, dando, até marquei aqui, deputado 12,4 bilhões a mais em emendas parlamentares, e os senadores 39,3 milhões a mais de emendas parlamentares, que é para substituir o orçamento secreto. Não é tão ruim quanto o orçamento secreto, pelo menos você tem alguma transparência. Mas foi um toma lá da cá, aparentemente, né? Duma, só para a gente encerrar, né? Acho que é importante a gente falar. Falei bastante, né, Isa? Desculpa. Não, você falou o suficiente, o necessário. É sempre uma aula aqui. Pra gente entender. Mas é que a gente começou um pouco mais tarde, a gente ficou vingando que a gente começou um pouco mais tarde a entrevista e tá chegando no final. Culpa do Cabral. Mas, Sempre. Mas eu queria falar de China, Dumas, porque a gente vê imagens circulando nas redes sociais em que os hospitais estão sobrecarregados, os crematórios estão sobrecarregados. Parece aquela imagem, aquelas cenas que a gente vê no início aqui de 2020. E, inclusive, a OMS já mostrou preocupação, diz que está muito preocupada com o cenário atual lá de Covid. Teve a restrição, teve a flexibilização, aliás, recentemente ali, na política de Covid-0, e não dá para saber exatamente. Eles falam que não teve nenhuma morte e tal, mas a situação está muito preocupante por lá, o que a gente vê em relação aos hospitais. Como é que você enxerga essa situação e como isso deve afetar agora os próximos dias no mercado? Isa, era esperado. Por que era esperado? Quando você viu os protestos pedindo a cabeça de Xi Jinping como líder do Partido Comunista Chinês, imediatamente o Partido Comunista Chinês foi lá e flexibilizou o lockdown. Deixou todo mundo preso por 3 anos, sem vacinação adequada, ou seja, só com vacina chinesa, que eu sempre insisto, eu não sou infectologista. O que dizem? Que a vacina chinesa não protege os mais idosos e por essa subvariante da Ômicron. E aí, estão vacinados 60% da população. Ou seja, 40% de 1,4 bilhão de pessoas não estão vacinadas. Você vai e abre a economia. Ou seja, você não tem uma estratégia de saída. O que fez o Brasil? O que fez a Austrália? Vamos ficar em lockdown, fique em casa, senta e fique em casa. Veio a vacina, vai liberando, enquanto você está imune. Acontece que, pelo menos, um pouquinho mais da metade da população está imune com a vacina chinesa que não imuniza contra a outra variante. 40% não está imune, você libera, é óbvio que vai ter um número de infecção explodindo. Ou seja, o governo começou errado, tentou zerar Covid, coisa que não existe, afirmando, entre várias aspas, que teve só 7 mil mortes, mas agora o número de infecção vai explodir. Por quê? Porque o pessoal está abrindo e estão passeando, estão viajando, eles estão praticamente self-inflicting lockdown. Eles estão se autoimpondo o lockdown porque até a população agora está receosa do número de infecções, não tem remédio suficiente. Está um estrangulamento do sistema de saúde e Xi Jinping ainda insiste em não importar vacinas que eventualmente poderiam ou fazer uma vacinação em massa dessas vacinas importadas para evitar. Ou seja, o que ele fez? Não tinha uma estratégia de saída.
ficou com medo ou não quis atenção social, abriu a economia, fechou, ou seja, terminou com o lockdown sem que as pessoas estivessem totalmente imunes, pelo menos com uma dose, 2 doses, 3 doses, sei lá quantas doses tem que tomar, isso daí, que a gente vai tomar dose até o final da vida, provavelmente, mas não tão imune, libera, então você tem essa explosão, esse caos social. Agora o impacto provavelmente vai ser no minério de ferro do nosso lado, e no aço do nosso lado. Por quê? Porque eles não podem trabalhar. Eles acabam fazendo, mas eu estou em lockdown. Não, você vai ter lockdown forçado, porque ninguém quer trabalhar do lado de uma pilha de cadáveres. Então, tende a piorar ainda, na minha visão, falando com alguns chineses, tende a piorar aí, com alguns médicos, tende a piorar pelo menos pelo primeiro trimestre, porque a Omicron ela não é tão letal assim, depende quão frágil você esteja, mas o que importa é que você não está vacinado, o número de infecções vai explodir, o número de mortes vai explodir, vai ter um caos em relação ao sistema de saúde, mas isso deve durar pelo menos até o primeiro trimestre. Depois, aparentemente, essa subvariante acaba atingindo, falando como médico aqui, não sei se eu vou falar uma bobagem, né? Mas você já fica autoimune. Certo. Ô Dumas, só para encerrar agora da minha parte, ainda nesse aspecto de China, a questão da flexibilização trouxe um certo ânimo por conta de melhorar até o ambiente econômico chinês, né? E só que esse revés aí por conta da saúde pública pode colocar mais água no chope do Xi Jinping e dos economistas lá da China por causa disso. Isso impacta, obviamente, em todo o mundo, como a gente vê, a China tem muita influência, o Brasil também. Isso pode trazer consequência ruim para a exportação, para dólar, para todas essas questões que a gente vê que a gente tem de bilateral com a China? Sem dúvida, nós falamos isso daqui, foi um mês mais ou menos, quando teve os protestos. Nós falamos, gente, se for flexibilizado, a China não tem uma estratégia de saída. Você não adianta colocar todo mundo em lockdown 3 anos, ninguém pode sair, ninguém põe o nariz para fora, faz testagem em massa, etc. Só que esses caras não estão sendo vacinados. Depois vem um protesto, libera todo mundo. Então a gente falou, o mercado está alegre, mas isso é uma alegria etílica. Ou seja, você está tocado etilicamente. Daqui a pouco o porre passa, que é o que está acontecendo. Então, o que nós demos o call falou, gente, eles não têm estratégia de saída, vai ter um problema de mortes, vai ter um problema de infecção, porque eles estão liberando tudo com medo de perder o poder. Não o poder, né? Perder a mão, como aconteceu em 1989, liberaram tudo, então toda aquela alegria que o mercado, a gente já falava, já dava o call. Olha, não é motivo de regozijo, não é motivo de muita alegria, porque o pior ainda está por vir. Tá aí, o pior tá aí. Então o mercado acaba sofrendo, ou seja, eu exporto, provavelmente o agronegócio continua como está, porque você continua comendo. Agora, não vai construir, fazer tanta infraestrutura, real estate, no momento de mortes e infecções e caos social. Então é provável que isso daí seja sentido no primeiro trimestre e, de novo, acompanhando, porque você sabe, né? Quer dizer, sabe, a gente, estou falando como estrategista economista aqui. Cada hora vem uma subvariante de uma subvariante do vírus. E os caras não estão protegidos, pô. E o Xi Jinping insiste em não comprar vacina que protege. Paciência, o mundo acaba sofrendo isso. Então eu não sei ainda se o mercado já atinou para essa parte. Eu acho que ele ainda está saindo da alegria etílica. Gente, vai piorar a China para depois melhorar. Isso que eu acho que precisa ficar claro. Tá certo. Como dizem, né, Dumas? Cada dia é um 7-1 diferente. Obrigado, Dumas. Um abraço pra você. Obrigado. Bom Natal para vocês, gente. Até ano que vem. Obrigado, Isa. Bom Natal, Paula, todo mundo da bancada.
Valeu, Abraço. forte abraço. Abraço. Roberto Dumas. Tchau, tchau. Estrategista-chefe do Voiter, professor do INSPER, todas as semanas aqui com a gente, sempre aula.